Hare Krishna, boa noite, boa noite, boa tarde. Ai, quarentena, adoro. Hoje a gente vai fazer a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia do Senhor Supremo, da manifestação de Krishna, de Deus, que apareceu em 1486, século XV, 500 e pouquinhos anos atrás. É um dia muito especial, porque esse livro é um dos livros mais importantes da nossa tradição. Como eu disse, então, hoje a gente vai ler o maravilhoso livro Sri Chaitanya Charitamrita, com comentários de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E ele começa assim na introdução. A palavra Chaitanya significa força vital. E Charita significa caráter. E Amrita significa imortal. Nós, como entidades vivas, podemos nos mover, porém uma mesa não pode fazê-lo, porque ela não possui força vital. O movimento e a atividade podem considerar-se símbolos ou sintomas dessa força vital. Pode-se dizer que sem a força vital a atividade é impossível. Ainda que a força vital esteja presente na condição material, esta condição não é amrita, não é imortal. As palavras Chaitanya Charitamrita podem então traduzir-se como o caráter da força vital na imortalidade. Então, Chaitanya é força vital, Charita, caráter, e Amrita, imortal. Mas como se manifesta de maneira imortal essa força? Não se manifesta no homem, nem na criatura, nem em nenhuma criatura deste universo material, posto que nenhum de nós é imortal nestes corpos. Possuímos a força vital, temos atividades e somos imortais pela nossa natureza e constituição, mas a condição material em que nós nos colocamos não permite que se manifeste nossa imortalidade. Dandavat Pranams a todos, e qualquer pergunta, dúvida, só colocar. No Katha Upanishad, que é uma das escrituras, se afirma que a eternidade e a força vital pertencem tanto a nós como a Deus. Ainda que seja certo que tanto Deus como nós somos imortais, há uma diferença. Como entidades vivas, como seres vivos, temos muitas atividades, mas temos a tendência a cair na natureza material, e Deus não tem essa tendência. Como Ele é todo-poderoso, Ele nunca está sob o controle da natureza material. Assim, a natureza material não é mais que uma manifestação de suas energias inconcebíveis. Uma analogia nos ajudará a compreender a diferença entre nós e Deus. Desde onde estamos, pode ser que não vejamos mais que nuvens no céu, mas se voarmos acima das nuvens, poderemos ver a luz do sol. E do céu, as cidades e os arranha-céus parecem muito diminutos. Do mesmo modo, desse ponto de vista de Deus, toda esta criação material é insignificante. A tendência da entidade viva é cair desde as alturas, onde tudo pode ser visto em perspectiva. Assim, Deus não tem essa tendência de cair. O Senhor Supremo não está mais sujeito a cair na ilusão do que o Sol está
sujeito a cair das nuvens. Os filósofos impersonalistas sustentam que tanto a entidade viva como o próprio Deus estão sob o controle de Maya, da ilusão, quando vem a este mundo material. E esta é a falácia da sua filosofia. Quem está falando é Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, e ele é uma autoridade sobre os Vedas, assim como os nossos mestres espirituais. Portanto, não se deve crer que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu seja um de nós, porque ele é o próprio Krishna, a entidade viva suprema, e como tal, nunca desce abaixo da nuvem de Maya. Krishna, suas expansões, incluindo seus mais elevados devotos, jamais caem nas garras da ilusão. Então não se deve crer que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu seja um de nós, porque ele é Krishna, a entidade viva suprema, e como tal nunca está abaixo de Maya. Krishna, suas expansões e seus mais elevados devotos jamais caem nas garras da ilusão. O Senhor Chaitanya veio à Terra para pregar Krishna Bhakti, amor por Deus, por Krishna. Em outras palavras, ele é o Senhor Krishna em pessoa que ensina as entidades vivas a maneira apropriada de dirigir-se a Krishna. É como um maestro que, ao ver os pobres resultados de um aluno, toma o lápis e fala: faz assim, A, B, C. Com isto, não há que se cometer a tonteria, a estupidez de pensar que o maestro está aprendendo o abecedário, né? De forma similar, ainda que o Senhor Chaitanya parece estar sob a guia de um devoto, não devemos pensar totalmente que ele é um ser humano comum. Sempre devemos lembrar que o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, Deus, nos ensinando a maneira de voltarmos a sermos conscientes de Krishna, e devemos estudar sobre ele, sua vida, deste ângulo. Perfeito? No Bhagavad Gita 18:66, o Senhor Krishna diz: abandone toda a sua tolice e entregue-se a mim, eu te protegerei. O Bhagavad Gita 18:66. Abandone toda a sua tolice e entregue-se a mim, eu te protegerei. A nossa reação é: como me entregar? Eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho que dormir de dia, de tarde, tantas responsabilidades. E Maya, a ilusão, nos diz: não faça isso ou estarás fora das minhas garras. Fique nas minhas garras e eu te darei muitas patadas. É certo que Maya está nos dando patadas constantemente. O mesmo que o asno recebe na cara dos coices da mula, quando ele busca ela para acasalar. Então, ele está comparando nós ao burro que continua recebendo patada de Maya, e mesmo assim, mesmo assim a gente continua correndo atrás dela. Igualmente, os gatos e os cachorros estão sempre lutando e gemendo quando estão acasalando. Até um elefante na selva se vê preso ao seguir uma elefanta amestrada de sua espécie que conduz ele para uma armadilha, porque tem alguns caçadores que eles treinam as elefantas, e aí eles fazem um elefante seguir elas, e aí quando eles vão passar no lugar, tem um buraco, eles caem, e aí eles são capturados. Então até mesmo um elefante é pego nesse desafio,
nessa armadilha de Maia. Maia tem muitas formas de nos capturar. E o seu grilhão mais forte é o sexo feminino. Ele deu o exemplo da elefoa, do gato e da gata, do burro. Mesmo uma mulher sendo a forma mais... a arma mais poderosa de Maia, nós não somos nem macho nem fêmea, porque estas designações se referem somente ao corpo, ao exterior. Na verdade, somos servos de Krishna, mas na vida condicionada estamos atados com correias de ferro na forma de mulheres formosas, e de tal maneira que o homem está e de tal maneira que o homem ele fica atado, né, fica preso pela vida sexual. E, portanto, todo aquele que deseja alcançar a liberação das garras materiais deve aprender, antes de tudo, a controlar o impulso sexual. Ok? A sexualidade sem restrições situa a pessoa totalmente nas garras da ilusão. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu renunciou oficialmente a essa ilusão com a idade de 24 anos, ainda que sua esposa tivesse 16 e sua mãe 70, porque ele virou um monge, né? Então ele não poderia ter contato mais com nenhuma mulher, contato pessoal. E ainda que ele fosse o único homem de sua família, apesar de ser um brahmana e não ser rico, ele entrou na ordem de sannyasa, a ordem de vida renunciada, e assim se desfez do enredamento familiar. Se queremos chegar a ser plenamente conscientes de Krishna, temos que abandonar os grilhões de Maya, da ilusão. Ou, se permanecemos com Maya, temos que viver de tal maneira que não estejamos submetidos à ilusão, como fizeram os muitos devotos casados que estavam entre os mais próximos de Mahaprabhu, de Sri Chaitanya, do Senhor Chaitanya. Com os seus seguidores que pertenciam à ordem renunciada, com eles, o Senhor Chaitanya era muito estrito. Então, as pessoas, os associados íntimos de Mahaprabhu, alguns eram casados, mas não permaneciam submetidos à ilusão. E os sannyasis eram pegos pelo colarinho, eram vistos de perto, era muito estrito o tratamento com eles. Inclusive, Mahaprabhu chegou a enxotar de sua companhia um devoto chamado Chota Haridas. Chota quer dizer o Júnior, né? Tinha o Haridas principal e tinha o Chota Haridas, que era um importante líder de Kirtan, porque ele olhou com luxúria para uma mulher. O Senhor lhe disse: estás vivendo comigo na ordem de renúncia e ainda assim está olhando com luxúria para uma mulher. Outros devotos suplicaram ao Senhor que perdoasse Haridas, mas ele respondeu: vocês podem perdoá-lo e viver com ele, então. Eu viverei aqui sozinho. Assim, quando o Senhor supôs, aliás, em outra ocasião, de outra parte, quando o Senhor supôs que a esposa de um de seus devotos casados estava grávida, pediu que dessem ao bebê um determinado nome auspicioso. Assim que, enquanto o Senhor aprovava que os casados tivessem relações sexuais reguladas, também era como um raio com aqueles que, pertencendo à ordem de renúncia, tratavam de enganar usando o método conhecido como tomar água do banho em um dia de jejum. Em outras palavras, ele não tolerava a hipocrisia
entre os seus seguidores. Muito bem. Muito bem que eu estou falando, eu não estou aprovando Prabhupada, não. Estou dizendo, ok, é isso aí. Concordo. Estou brincando. Chaitanya Charitamrita, então, nesse livro, comentado por Srila Prabhupada, aprendemos de que maneira ensinava o Senhor Chaitanya e as pessoas, que ele ensinava as pessoas a romper, ele ensinava elas a romper esses grilhões de Maya e tornarem-se imortais. Por isso, como se mencionou anteriormente, a tradução apropriada do título dessa obra podia ser O Caráter da Força Vital na Imortalidade, como foi dito na primeira frase do livro, dessa leitura. A força vital suprema é a suprema personalidade de Deus. Ele também é a entidade suprema. Existem inumeráveis entidades vivas e todas elas são individuais. Isto é muito fácil de entender. Todos nós somos individuais em nossos pensamentos e desejos, e o Senhor Supremo também é uma pessoa individual. Ele difere no sentido de que ele é o líder a que ninguém pode superar. Entre as entidades vivas diminutas, um ser pode superar um outro em uma capacidade ou outra. Da mesma forma que cada uma dessas entidades vivas diminutas, o Senhor é um indivíduo também, mas ele é diferente porque ele é o indivíduo supremo, ele é o ser individual supremo. Deus ele também é infalível, e por isso no Bhagavad Gita ele recebe o tratamento de Achyuta, que significa aquele que nunca cai. Esse nome é apropriado porque no Bhagavad Gita, Arjuna caiu sob a influência de Maya, mas Krishna não. Krishna pessoalmente revela sua infalibilidade quando diz a Arjuna, quando desço a este mundo, não faço, quando desço a este mundo, eu o faço por meio da minha própria potência interna. Então, Krishna, ele, no Bhagavad Gita 4.6, ele diz a Arjuna sobre a sua infalibilidade, né, ser infalível. Quando desço a este mundo, eu o faço por meio da minha própria potência interna. Ok? Assim, não devemos pensar que Krishna está sob o poder da influência da potência material, só porque ele está no mundo material. Krishna e as suas encarnações jamais estão sob o controle da natureza material. Eles são totalmente livres. De fato, no Srimad Bhagavatam é definido que aquele que é de natureza divina não se afeta com as modalidades da natureza material, mesmo que esteja na natureza material. Se até um devoto pode alcançar esse tipo de liberdade, que dizer então do Senhor Supremo? O verdadeiro problema é como podemos evitar que nos afete a contaminação material enquanto estamos no mundo material. Srila Rupa Goswami explica que podemos permanecer livres da contaminação enquanto estivermos no mundo sem se nós tivermos essa ambição de servir a Krishna. Então, Rupa Goswami explica que nós podemos permanecer livres dessa contaminação aqui no mundo material se nós tivermos essa avidez em servir Krishna. E quanto a isso, pode se perguntar, como posso servir Krishna? Não é simplesmente uma questão de meditação.
e nem uma atividade somente da mente, mas basta realizar um trabalho prático para Krishna. Para esse trabalho, não devemos deixar de empregar nenhum recurso. Tudo que se tenha, tudo que tenhamos deve ser empregado para Krishna. Podemos empregar tudo: máquinas de escrever, automóveis, aviões, mísseis, tudo. Somente falar da consciência de Krishna para as pessoas, já estamos prestando serviço. Se a nossa mente, nossos sentidos, palavras, dinheiro e energia estão ao serviço de Krishna, não estamos na natureza material. Então, se a nossa mente, os nossos sentidos, palavras, dinheiro e energias estão ao serviço de Krishna, nós não estaremos na natureza material. Como se a gente fosse deslocado para outra dimensão. Em virtude da consciência espiritual ou consciência de Krishna, transcendemos o nível da natureza material. De fato, Krishna, suas expansões e seus devotos são aqueles que trabalham para ele. De fato, Krishna, suas expansões e seus devotos, que são aqueles que trabalham para ele, para Krishna, não estão na natureza material, apesar que as pessoas têm uma base débil de conhecimento. Apesar que as pessoas que têm uma base débil de conhecimento acreditem que sim, Krishna está na natureza material. Tudo isso para dizer que Mahaprabhu e Krishna não estão sob o jugo da natureza material, apesar de estarem na natureza material quando aparecem por aqui. Ok? Tudo bem até aí? Pessoal, por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo, esse link, para que outras pessoas consigam ter acesso a esse conhecimento. Obrigado. Dizer também que Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele já está a par desse projeto, né? Os relatórios são sempre passados para ele, quem está ajudando no projeto, quem está assistindo. Então, tudo isso que a gente tenta fazer é para agradar os Vaishnavas. Então, quem puder ajudar nesse projeto vai ser muito legal. O Chaitanya Charitamrita ensina que a alma espiritual é imortal, e que as nossas atividades no mundo espiritual também são. Os Mayavadis, que são aqueles que sustentam que o absoluto ele não tem forma e ele é impessoal, afirmam que uma alma autorrealizada não tem necessidade de falar. Mas os Vaishnavas, que são os devotos de Krishna, afirmam que quando se alcança um nível da compreensão espiritual, é quando se começa a falar. Realmente. Antes, só dizíamos coisas sem sentidos, disse o Vaishnava. Agora, comecemos a falar de verdade, a falar de Krishna. Para apoiar o seu ponto de vista de que as almas autorrealizadas guardam silêncio, os Mayavadis gostam de mostrar o exemplo do jarro d'água, dizendo que quando um jarro está vazio e você bate nele, ele soa, ele faz o barulho. E quando ele está cheio, ele não soa. E aí Prabhupada faz a seguinte afirmação: mas nós somos jarros de água? Como podemos nos comparar com eles? Uma boa analogia utiliza tantas semelhanças entre os dois objetos possíveis. Então, um cântaro de água, um jarro d'água, não é uma força vital ativa, mas nós somos. Ele está dizendo que quando você for fazer uma analogia, usa coisas que são parecidas, né? Os Mayavadis são os jarros d'água, quando estão cheios, você bate, eles não fazem nenhum barulho. E quando eles estão vazios, eles fazem.
tá me fazendo lembrar aquela história que Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele conta do cordeirinho, do carneirinho e do lobo. Vocês conhecem essa história? O lobo, ele estava bebendo água na parte de cima do rio, feliz lá, bebendo água. Aí quando ele abre o olho, ele vê que depois de uma queda d'água, tinha um carneiro lá embaixo, uma ovelhinha bebendo água. Aí ele fica muito doido, muito maluco e fala: ei, seu maluco, para de beber a água aí que você está contaminando a água. O carneirinho tinha 3 meses de vida. E aí o carneirinho falou: oi? Como? Se você está na parte de cima e a água está vindo daí e eu estou na parte de baixo, como que eu estou contaminando a sua água se a água não vai passar mais por você? Aí o lobo ficou assim, confuso, surpreso com a resposta do carneiro, e fala assim: você está contaminando a água sim. Aí desceu para falar com ele lá embaixo e falou assim: é que semana passada tinha um carneiro igualzinho você aí. Semana passada não, ele fala: há 2 meses atrás tinha um carneiro igualzinho você bebendo a água aqui em cima e estava contaminando a água. Aí o carneirinho falou: meu querido, eu tenho 2 meses de idade. Como é que há 3 meses atrás eu estava bebendo a água na cachoeira e a água ficou contaminada? Não é possível. Aí o carneiro: não, é que se não é você, era alguém, era seu pai. E se você é filho do seu pai, ele começou a se enrolar todo. E no final ele comeu, porque ele não tinha mais argumento. Ele foi: eu não quero discussão com você. E comeu o carneiro. Então Gurudeva usa esse exemplo para dizer o quanto que os Mayavadis, eles fabricam o conhecimento deles. Eles são completamente filósofos especuladores e eles mal interpretam algumas escrituras. Nesse caso, como Srila Prabhupada está falando, né, eles fazem analogias sobre coisas que não têm sentido nenhum. Né? Uma das coisas que ele fala é que nós temos que nos preencher de silêncio. E aí eles dão esse exemplo do cântaro, do jarro d'água de barro. Eles falam assim também: a meditação, e aí Prabhupada está falando sobre alguns métodos deles, né? A meditação no silêncio permanente pode ser adequada para um jarro d'água, Prabhupada está falando, mas não para a gente. A prática que eles usam é essa de meditar no vazio. O efeito, quando um devoto compreende o quanto deve falar sobre Krishna nas 24 horas, quando ele percebe isso, as 24 horas do dia não são suficientes. Vide nosso Srila Gurudeva, que se pudesse dava aula de 5, 6 horas e fica o tempo inteiro falando de Krishna, dá 2 a 3 horas, às vezes 4 aulas por dia, né? E sempre que você vai falar com ele, ele vai dar um jeito de colocar Krishna no meio da história. E aí Prabhupada está dizendo assim: ao idiota, o idiota ele prefere permanecer em silêncio, porque quando o seu silêncio é rompido, a gente descobre que ele não tem conhecimento. Então ele não está dizendo assim: abre a boca e fala qualquer coisa. Ele está falando que se você já atingiu alguma compreensão do conhecimento, abre a boca e fala. Porque tem gente que prefere ficar em silêncio para não mostrar que não tem nenhum conhecimento. O Chaitanya Charitamrita mostra que há muitas coisas maravilhosas que nós podemos descobrir glorificando ao Supremo.
No começo do Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, ele escreve: ofereço meus respeitos aos meus maestros espirituais. Veja que aqui o plural indica que ele está falando da sucessão discipular completa. Ele oferece reverências não só ao seu maestro espiritual, mas também ao Parampará, que é a cadeia de sucessão discipular, que começa com o próprio Senhor Krishna. Assim, o autor se dirige ao Guru no plural para mostrar seu mais profundo respeito aos seus mestres espirituais predecessores. E depois de oferecer reverências à sucessão discipular, o autor oferece reverências a todos os demais devotos, ao próprio Senhor, às suas encarnações e suas expansões, a manifestação da energia interna de Krishna. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que às vezes é chamado de Krishna Chaitanya, é a personificação de todos eles. Ele é Deus, é Guru, ele é o devoto, ele é a encarnação, ele é a energia interna e ele é a expansão de Deus. Para quem perguntou do Panchatattva, ó. Na forma do seu companheiro Nityananda, ele é a primeira expansão de Deus. Como Adwaita, ele é a encarnação de Deus. Como Gadadhara, ele é a potência interna de Deus. E como Shrivasa, ele é a entidade viva marginal, fazendo o papel de devoto. Marginal não é aquele que rouba ou furta o seu dinheirinho. Marginal é aquele que está na margem, no limite entre o mundo espiritual e o mundo material, que é da onde todas as almas vieram. Por isso que Shrivasa é a entidade viva marginal, né? A diva, a alma condicionada aqui nesse corpo, fazendo o papel de devoto. Só que ele é um devoto puro de Krishna e também é uma expressão do próprio Mahaprabhu. De maneira que não devemos pensar que Krishna está sozinho, mas devemos considerar que existe eternamente. Ele existe eternamente junto com todas as suas manifestações, como descreve Ramanujacharya. Nessa filosofia Vishishtadvaita, as energias de Deus, suas expansões e suas encarnações se consideram como a unidade na diversidade. Ou melhor, Deus não está separado dessas suas expansões e encarnações. Elas são conjuntas a Deus. O conjunto delas é Deus.